Então, Beatriz, e aí no auge dos seus 44 anos, assim, você já começou a pensar na aposentadoria? Você tem dúvidas, assim, sobre processos de previdência e tudo mais? Olha, eu não sabia nada sobre aposentadoria, né? Nada. Eu sabia de pouco para quase nada. Para poder fazer esse episódio, eu tive que pesquisar bastante para não passar vergonha com os entrevistados, com a Daniela e com o Eric. E, assim, não estou me preparando ainda, né? Como a gente nunca se prepara, né? A gente nunca se prepara. Mas aprendi bastante com esse episódio e eu acho que vai ficar um pouco mais difícil pra gente, viu, gente? E tu, Nádia, tinha alguma dúvida sobre esses processos de previdência, aposentadoria? Eu até que acompanho pelo fato de meus pais já serem aposentados hoje em dia, então acabei aprendendo um pouco no processo deles. Enfim, eu não tenho 44, eu tenho 27 ainda, né? Então tem muitas coisas que ainda podem mudar. E do que a gente estudou, né? A gente estudou para poder fazer esse episódio. Ou seja, as mudanças ainda estão acontecendo. Então a gente vai ter que se atualizar ainda em muita coisa, né? Ok. Olá, bem-vindos ao 4º episódio de Sexagenários. E hoje a gente vai falar sobre aposentadoria. Você deve ter escutado falar demais desses meses pra cá, né? Aposentadoria, reforma, previdência. Mas e aí, você tá inteirado no assunto? Então me diz, quais são as suas dúvidas sobre a aposentadoria? Esse tempo de trabalho que eles estão dando. Vamos dar do quê? De cacetinho? Para se aposentar? E aí, às vezes, a pessoa até chega a se aposentar, eu acho que às vezes o trabalhador ele trabalha demais, aí não tem nem quando eles vão conseguir se aposentar lá para 65, 70 anos, ele já está praticamente no final da vida dele, da carreira dele. Às vezes ele não tem uma saúde muito bacana. O aposentado sempre já sabe como é, né? O dinheiro diminui, mas a gente vai levando, a gente tem que viver, tem que aprender a viver com aquele dinheiro que a gente tem, né? A gente vai vivendo de acordo com a vida se apresenta pra gente. A gente tem que ir dando, como diz o outro, a gente tem que dar um manejo, tem que ter jogo de cintura, senão... E se eu pudesse assim, trabalhar mesmo, eu trabalhava ainda, mas acontece que eu não tenho condição, porque eu tenho problema de osteoporose, essas coisas assim. Mas se eu pudesse trabalhar ainda, aí eu tava nativa. Só não quer parar, hein? Não. Mas antes de mais nada, vamos entender primeiro o que é previdência. Vem cá comigo que eu vou te explicar. As primeiras ideias sobre previdência surgiram em 1601, na Inglaterra. A rainha Isabel I estabeleceu nessa época uma contribuição obrigatória arrecadada da sociedade e administrada pela Igreja. O objetivo da contribuição era criar um sistema de proteção a pessoas mais necessitadas. Esse modo de ajuda foi chamado de Lei dos Pobres. Vindo para os tempos de hoje, a finalidade do sistema previdenciário é dar assistência ao trabalhador e à pessoa em geral. A Seguridade Social ela foi desenvolvida pela Constituição de 88 e ela tem 3 eixos de sustentação. Que é assistência social, que estão inclusos aí o programa Bolsa Família e outros programas que visam minorar ou diminuir a questão da pobreza e de outras situações de vulnerabilidade social. Ela não é contributiva, assim como também a saúde, né? A saúde é um direito universal de todos nós. A gente tem o SUS, o Sistema Único de Saúde, que atende a todos os brasileiros em todos os cantos do país e que também não é contributiva. A única desses 3 pilares que é contributiva é justamente a Previdência Social. E a Previdência Social, os constituintes foram muito sábios em prever as fontes de financiamento,
né? Então é bom que se diga isso, que quando a gente fala das fontes de financiamento, a gente está falando das fontes de financiamento para a Seguridade Social. Agora vamos para aposentar. Sabe o que é aposentar, Nádia? Não? Olha, eu fiz a lição de casa direitinho, gente, eu pesquisei. A palavra aposentar significa pausare. Olha que lindinho. Escreve aqui embaixo, gente, ó. Aposentar é pausare, é uma palavra que vem do latim, que significa descansar, repousar. Só que a aposentadoria mesmo, de fato, como a gente conhece hoje, surgiu lá na Alemanha no século XIX. O governo do chanceler alemão Otto von Bismarck estabeleceu um sistema nacional que assegurava o pagamento de uma pensão a todos os trabalhadores do comércio, da indústria e da agricultura, mas só para os que tinham 70 anos ou mais. A ideia foi logo adotada na Áustria e na Hungria e logo depois espalhou-se por outros países da Europa. No Brasil, as primeiras propostas de proteção ao trabalhador surgiram em 1888, mas só algumas categorias tinham direito a ela, como funcionários do Correio, da Alfândega, da Imprensa Nacional e também da Casa da Moeda. Ao longo dos anos foram acrescentadas algumas normas e outros grupos de trabalhadores, até chegarmos ao sistema que temos hoje. Resumindo, nós temos hoje no nosso sistema previdenciário 4 tipos de aposentadoria. Aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e também aposentadoria especial. Mas deixa que a Daniela vai explicar melhor isso para vocês. O regime geral ele tem essas garantias constitucionais previstas. A gente fala também não só da aposentadoria, mas dos benefícios como o benefício de prestação continuada, o auxílio-doença, a pensão por morte. Então, não é só a aposentadoria. Não é só um futuro, são todas as proteções ao trabalhador também ao longo desse período. Enquanto ele contribui, ele está resguardado, está coberto por esses benefícios também. Existem 3 regimes no Brasil. O regime geral da Previdência, que pega todos os contribuintes obrigatórios, que é o empregado doméstico, o segurado especial e o contribuinte individual. O contribuinte individual é todas essas pessoas que não se enquadram no regime da CLT, mas que individualmente fazem uma contribuição. Em segundo, a gente tem o regime próprio, que é dos servidores públicos, que é uma legislação específica, que trata só da previdência dos servidores públicos, dos aspectos de quanto tempo. Ela incide sobre todas as características e todos os aspectos dos servidores públicos. E, por último, a gente tem a previdência complementar. Ele é um regime facultativo e é justamente esse regime em que qualquer trabalhador pode contribuir facultativamente. Então, tem essas 2 possibilidades. Hoje, no Brasil, você contribui obrigatoriamente pelo regime geral, né, porque o desconto ele é feito obrigatório, independente da vontade do trabalhador, esse desconto é feito, e esse mesmo trabalhador ainda pode contribuir pelo regime complementar. Sobre a necessidade de se ter um tempo para relaxar, o pensador e crítico brasileiro Nelson Bar dizia que o trabalho enobrecia o homem, mas o descanso enobrecia mais ainda. Vocês estavam falando aqui sobre o trabalho de vocês, né? Durante muitos anos vocês foram lavradores. Ainda trabalham na roça, mas durante muito tempo trabalharam para se sustentar mesmo. Para sustentar. Como é que foi o processo de aposentadoria de vocês? Foi muito difícil? Não, foi fácil demais. Eu completei 60 anos no dia 14 de agosto, que é a minha data. No dia 16, com 3 dias, eu recebi lá o primeiro benefício. Porque a gente contribuiu com a contribuição do Fundo Rural em dias. 30 anos de contribuição. E a gente pagou certinho. Pagou o sindicato. Aí quando eu tomei na hora da gente entrou, a gente viu logo, a gente morava. Nós fomos fundador do sindicato em Capinzal do Norte. Aí. Quando fundaram o sindicato, a gente se associou. Eu fui. Aí pronto, né? A gente foi ter a facilidade que a gente ficou pagando, né? Que a gente foi passar por dentro. Eu fui funcionário público ainda umas épocas, né? Por 2 processos. Só que na minha aposentadoria não tem nada disso, e não tinha carteira, não tinha nada. A gente tem que parar mesmo, porque não aguenta ficar o tempo todo só na escola, né? Aí eles dão 25 anos, que a gente tem direito para se aposentar, mas a gente trabalha mais disso, porque quando a gente dá entrada para a aposentadoria, dá espera mais de ano
e ano. A minha saiu com 1 ano. Demorou então, né? Demorou 1 ano para sair essa aposentadoria.